Meus amigos, boa tarde. É um prazer estar aqui na casa mais uma vez para a gente poder comentar um tema tão interessante que é da formação e da qualificação dos trabalhadores das nossas casas, né? E coube a mim falar especificamente da questão da recepção da casa espírita. E aí eu lanço algumas perguntas, né, que obviamente são muito básicas. Primeiro, uma pergunta que todo mundo vai saber responder: para que serve a recepção? Recepcionar e acolher, né? Não teve nem dúvida, né? Todo mundo pode trabalhar na recepção? Sim. Sim, certo? Todo mundo pode ser recepcionista, todo mundo pode trabalhar na recepção, desde que, e aí o desde que é o que a gente vai procurar conversar ao longo da nossa apresentação, né? E aí, por favor, me ajudem a traçar um perfil do recepcionista ideal. Aquele que, estando na recepção de qualquer casa espírita, seria aquele assim: nossa, nunca fui tão bem recebido por alguém numa casa espírita em que eu entrei, né? Como seria esse recepcionista que todo mundo gostaria de encontrar? Simpático, acolhedor, sorridente, trabalhador da casa, atencioso, empático, que conhece a rotina da casa. Que conhece a rotina da casa, isso é importante. E um conhecimento básico, pelo menos, da doutrina espírita. E conhecimento da doutrina espírita, nós vamos ver o porquê que isso realmente é tão importante, né? Ou seja, vocês botaram Jesus na recepção das casas, todas as casas espíritas, né? Confesso que ele não está disponível assim para todas, né? Mas vamos tentar chegar lá e fazer o que nos for possível, né? Então vamos lá, meus amigos. Isso daí nós tiramos da Orientação ao Centro Espírita, né? Um volume da FEB que todos conhecem, que orienta as atividades da casa, né? Então, como vocês também já disseram, para que serve a recepção? Para recepcionar com fraternidade e interesse todos aqueles que chegam na casa espírita. Muitas vezes a gente está recebendo pessoas que nunca botaram um pé numa casa espírita, não sabem do que se trata. Algumas vão até com medo, porque não sabem o que vão encontrar lá, isso é verdade, né? Quantas pessoas, às vezes, a gente conversa e disseram que ficaram muito ansiosas de entrar numa casa espírita pela primeira vez, achando, né, por determinadas ilusões, né, por fantasias, que iam ver manifestações mediúnicas na porta da casa espírita, iam se assustar com alguma coisa, o que obviamente não acontece, né? Então, com fraternidade e interesse, porque nós vamos ver depois essa historinha do João, que vai ser especialmente para a dona Cida ali. A recepção, a gente teve a oportunidade de falar em um outro trabalho, né, a respeito da reunião pública, vocês devem lembrar, foi até no Maria de Nazaré, lá na ilha, né, casa da Carol. E a gente deu uma palhinha, né, 2 pequenos slides sobre a recepção, sobre o atendimento fraterno. E a gente assim, puxa, a reunião pública é a porta de entrada da casa espírita. Todo mundo começa assistindo uma reunião pública, não tem como. Você entra, senta e assiste. Mas se a reunião pública é a porta de entrada, a recepção é o nosso cartão de visita. Ou seja, é aquela pessoa com que a gente vai ter contato pela primeira vez, o que pode fazer toda a diferença na chegada dessa pessoa e na impressão que ela vai ter sobre aquilo que as nossas casas têm para oferecer. Então, a recepção tem um papel fundamental como representante do centro espírita, como um local de acolhimento e orientação. A pessoa que está na recepção, ela é aquele primeiro contato e ela, na verdade, vai representar para aquela pessoa a casa como um todo. Então, é preciso que a gente tenha uma pessoa empática, acolhedora, como vocês disseram, atenciosa, porque ela não só está fazendo o trabalho dela de receber as pessoas, mas é importante que ela tenha em mente que ela é, naquele momento ali, a representante da casa espírita onde ela está. Então, daí, a orientação ao centro espírita falar no acolhimento e na orientação. De certa forma indireta, se a gente pode dizer assim, ela colabora também na divulgação da doutrina espírita. Como assim? Afinal de contas, a recepção não faz estudo, a recepção não faz palestra, mas nesse acolhimento fraterno, na possibilidade de
atender bem as pessoas que chegam e, com isso, não só atender, mas cativar e reter as pessoas que vão chegando na casa espírita, a recepção tem esse papel de ajudar na divulgação, porque faz com que as pessoas, não só chegando, mas também ficando, elas possam conhecer melhor a doutrina. E cada um de nós, como nós bem sabemos, somos divulgadores da doutrina. Ah, mas eu não faço estudo na minha casa espírita, eu só sento e assisto. Ok. Mas você é um divulgador da doutrina espírita no seu dia a dia. Cada um de nós é divulgador da doutrina espírita quando, eventualmente, a gente pode se identificar como espírita, as pessoas veem em nós o nosso comportamento, enfim, múltiplas oportunidades para a gente fazer a doutrina espírita ser mais conhecida. E o papel da recepção é tão importante que existe um livro, né, que é de um autor chamado Nazareno Tourinho, não sei se ouviram falar dele. Nazareno Tourinho é um autor que é mais conhecido por uma obra que ele escreveu sobre o uso da dramaturgia dentro do movimento espírita. Esse é um livro lançado há muitos anos atrás, os recursos que a gente pode usar do teatro na casa espírita para divulgação da doutrina. Mas Nazareno Tourinho também escreveu um livro fininho, muito bom, que eu recomendo. É difícil achar porque a edição é antiga, né? Mas talvez na internet seja possível encontrar, chamado Relações Humanas no Centro Espírita. Inteiramente interessante, e essa história do João está nesse livro do Nazareno Tourinho, quando ele vai falar no capítulo sobre a recepção às pessoas que chegam na primeira vez na casa espírita. E qual é a história do João, pelo qual a dona Cida ficou tão interessada? É o seguinte, João está voltando do trabalho, né? São quase 8 horas da noite, que é quando começa a atividade na casa espírita que o João frequenta. João olha o relógio, está na condução ou no carro dele, e pensa que, caramba, não vai dar tempo de eu passar em casa não. Vou direto. Essa história é uma história real que certamente nós já vivenciamos, já observamos nas nossas casas espíritas e talvez em tantas outras. João chega na casa espírita, passou pela recepção, assinou lá uma lista de presença, a maioria das casas espíritas tem, na verdade, assinou lá uma folhinha, botou seu nome, sentou. Sentou e ouviu um estudo que durou 50 minutos, meia hora. Acabou a reunião, de acordo com a organização daquela casa espírita, João foi lá, recebeu seu passe e João sai como entrou, sem ter dado uma palavra. Ninguém se dirigiu ao João. Ninguém prestou atenção nesse nosso amigo. Ele passou por várias pessoas, ele até pensava, puxa, seria interessante se eu pudesse conversar, quem sabe, com quem fez o estudo, ou ali com o presidente do centro, que eu sei quem é e está ali adiante, né? Mas as pessoas parecem tão ocupadas, tão atarefadas, não tenho nem muita coragem de chegar perto. Nazareno Tourinho cita essa história, na verdade, falando que nas nossas casas espíritas existem muitos Joões e Marias que passam pela mesma situação. Ou seja, a pessoa que chega, senta, ouve e é um espectador inteiramente passivo que vai embora e ninguém chega perto dele para perguntar de alguma coisa, para cumprimentá-lo de uma forma mais direta, enfim. Então, a recepção tem esse papel fundamental de atender bem, demonstrar esse interesse pelas pessoas, porque, na grande maioria das vezes, nós sabemos que as nossas reuniões têm uma flutuação de público, mas se as pessoas chegam de primeira vez nas nossas casas, muitas vezes ficam durante um tempo e vão embora. Não voltam. Por quê? Porque simplesmente não se sentiram acolhidos. Então é o caso do João, da Maria, de tantos outros de nós que chegamos, ninguém presta atenção, a gente senta, escuta por um tempo, fica assim 1 mês, 2 meses, até que é legal, mas né, vou procurar um outro lugar. Então, a recepção tem todo um papel nessa questão da acolhida, do interesse, mas também da retenção, né, das pessoas nas casas espíritas. Logo nessas épocas, em que estamos todos muito assustados com o censo de 2022, que mostrou que nós espíritas diminuímos em número no nosso país, né, o que gerou várias discussões, não é o nosso assunto aqui hoje, é um assunto
que vai render muito, mas não é um assunto para aqui hoje, mas certamente o acolhimento fraterno, o bom atendimento que as nossas casas podem dar, são um fator para que as pessoas cheguem e se sintam bem. É uma questão puramente de números? Claro que não é isso, mas nós queremos, é claro, espalhar essa verdade da doutrina espírita para o maior número de pessoas que nós pudermos encontrar. Seguindo aqui em relação à recepção, a recepção tem uma organização administrativa, existe uma equipe de recepção. Nas casas, claro, que tem várias reuniões, as equipes de recepção se revezam, as pessoas podem, claro, se repetir nas equipes, dependendo da sua disponibilidade, mas a recepção, ela geralmente é um setor, é um trabalho da casa. Então, é uma atividade que é vinculada a um departamento ou setor das casas. Depende da organização de cada casa. Dando exemplo da minha casa espírita, por exemplo, a nossa recepção lá na casa, ela é vinculada ao nosso departamento de comunicação, né? Cada casa tem a sua organização. Existem coordenadores responsáveis pela equipe de recepção, que vão fazer com que essa equipe tenha essa escala, tenha essa organização, para que a gente saiba quem vai estar lá a cada dia. Como é que o trabalho vai se organizar? A recepção geralmente abre a casa antes e fecha a casa depois do trabalho propriamente dito, né? Depois desse intervalo de trabalho. É interessante que nas nossas recepções a gente tenha não apenas uma pessoa, mas mais de uma. Para que, se uma pessoa está dando atenção a alguém e chega outra com alguma questão, a gente tenha pessoas ali habilitadas que possam se revezar, possam se alternar no trabalho, né? É interessante notar que nesse livro do Nazareno Tourinho, em outras obras também sobre a questão da recepção, se diz que é interessante que o trabalhador da recepção esteja identificado de alguma forma, né? Alguma coisa, o destaque dos demais que estão presentes. Isso vai depender, evidentemente, da organização da casa de cada um, né? Existem casas que têm nitidamente ali como se fosse um balcão, uma mesa, como ali, por exemplo, né? Você vê que ali é recepção. Outras casas não. Você entra no espaço da casa e você já entra num espaço ali de reunião, de convivência. Então, se há alguém responsável por essa primeira recepção, pelo atendimento, pelo acolhimento às pessoas que vão chegando, seria interessante que a pessoa tivesse algum tipo de identificação. Os companheiros da casa aqui estão usando coletes, por exemplo, né? Nós sabemos que eles são da casa. Outras casas usam crachás. E a forma é o que menos importa. Mas isso daí ajuda, em especial a pessoa que está chegando na primeira vez, para que ela possa saber até a quem se dirigir, caso ela precise de alguma informação, precise de algum tipo de auxílio naquela que pode ser a sua primeira chegada, né? Os coordenadores e o setor ao qual a recepção está ligado também são responsáveis por organizar o trabalho e por avaliar, uma vez que todo o trabalho, uma vez iniciado e acontecendo, merece, claro, uma avaliação periódica para que a gente saiba como é que ele está ocorrendo, para saber se precisa ou não de alguma coisa que tenha que ser aprimorada. Tudo sempre pode ser melhorado e aprimorado. Além disso, quando aquela primeira pergunta do primeiro slide, todo mundo pode trabalhar na recepção? Claro que pode. Todo mundo pode, voluntário da Casa Espírita, realizar esse trabalho, desde que a gente tenha capacitação. Às vezes, né, por uma questão de falta de trabalhadores, nossa grande maioria das casas enfrenta isso, né? A gente se desdobra em várias funções porque não tem função para tudo, porque não tem gente para tudo. A recepção é uma tarefa tão simples, é só ficar ali e pedir para as pessoas assinarem a folha, só dar uma boa noite e vamos em frente. Então, pessoa recém-chegada quer ajudar, bota na recepção. Não dá para ser assim, porque é necessário que a pessoa tenha realmente uma certa qualificação, ela tenha condições, uma certa capacitação para realizar bem o seu trabalho de recepção, como nós vamos ver aqui, né? E aí, aquilo que vocês já disseram, né? Repetindo um pouco do que vocês já disseram sobre a questão da recepção, como seria, então, o nosso recepcionista ideal, né? É uma pessoa que, idealmente, deve ter facilidade na relação interpessoal. Como diz no próprio Orientação ao Centro Espírita, uma pessoa que goste de gente, tenha facilidade em interagir, facilidade em receber, que goste de ouvir as pessoas, né? E atendê-las.
Uma pessoa que tenha generosidade, empatia, brandura, porque nós não sabemos quem nós vamos receber. Então, muitas vezes, esses nossos irmãos podem chegar angustiados, podem chegar tensos, podem chegar irritados por alguma razão. Então, é preciso que se tenha esse modo de acolher que seja ideal para que a gente possa ali, já no primeiro atendimento, no primeiro contato, já ir, quem sabe, solucionando algumas questões. É preciso ter paciência e ter segurança. Essa questão da segurança é interessante. Paciência, obviamente. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito demandante, a pessoa não se explica bem, está confusa, não sabe o que ela quer, não conhece como se dá numa casa espírita as coisas. Então, a paciência é fundamental para que o recepcionista também possa ajudar aquela pessoa nos seus primeiros passos, naquele momento ali que está chegando. Ou mesmo outras pessoas que já têm prática de frequência à casa espírita, mas que por alguma razão estão com alguma necessidade diferente naquele momento. E a segurança para que ela possa saber como a casa atua em determinadas situações. Por isso, é preciso que o recepcionista esteja integrado ao trabalho da casa, porque ele não só vai fazer esse acolhimento amoroso, esse acolhimento dessa recepção com interesse, mas ele vai dar orientações também. Então, ele tem que saber o que a casa oferece, quais são os seus trabalhos, e o que acontece em cada dia, o que pode ser oferecido para aquela pessoa que nos procura. Dessa forma, ele vai saber a quem indicar. É um atendimento fraterno que aquela pessoa está precisando? Tem nos dias tais, tais e tais. É reunião pública que ele está procurando para assistir? Temos outros dias. Ah, não, ele veio saber porque ele tem filhos pequenos e ele quer que as crianças participem da nossa evangelização infantil. Quando acontece isso? Então, conhecer a dinâmica da casa, conhecer o seu trabalho da casa é importante. Não apenas o trabalho dizendo o que acontece em cada dia, mas também como a casa se porta em determinadas situações. E às vezes, como em qualquer situação, nós precisamos de uma certa firmeza e energia, né? Não é incomum que, por exemplo, uma pessoa adentre uma casa espírita pedindo, por exemplo, dinheiro. Ele vê a porta aberta, a pessoa está necessitada, ela pede um recurso lá. Ela vem pedindo dinheiro e dá uma justificativa para aquele pedido. Como é que nós agimos? Cada casa age de um jeito, evidentemente. Cada casa tem o seu modo de entender isso e de assistir. Mas é preciso que a recepção, ou seja, que o trabalho seja coeso nesse momento. Que cada um, uma equipe bem treinada, vai saber como atender e como orientar naquele momento de um pedido, por exemplo, desse tipo. Porque pode acontecer da coisa ficar diferente, né? Um dia a recepção não pode agir de uma forma e no outro dia outros trabalhadores vêm de outra forma. A coisa tem que ser coesa, tem que ser unânime, né? Uniforme, e isso vem através do treinamento. Isso vem através dessa orientação que toda a equipe da recepção vai receber nesse momento. Conhecer as atividades e serviço que a casa oferece, né, como nós já falamos, é preciso ter conhecimento doutrinário. Mas, estranho, conhecimento doutrinário? Para que é preciso ter conhecimento doutrinário na recepção? Porque, às vezes, é preciso que a recepção ela já comece a fazer algum tipo de atendimento, embora não seja a função principal, primordial da recepção. Às vezes é preciso que a recepção já comece a fazer algum tipo de acolhimento para alguma pessoa, dependendo das suas características e como ela se apresenta, que vai equivaler a um mini atendimento fraterno, digamos assim. Ou seja, não que vai se fazer um atendimento fraterno na recepção. Érica vai falar disso muito melhor do que eu estou falando aqui. Existem condições, situações adequadas para isso, mas é só um start, exatamente. E para que ele possa já começar essa conversa, o trabalhador da recepção tem sim que ter determinado conhecimento doutrinário para que ele possa começar essa conversa, possa começar essa orientação e esse atendimento. E até saber encaminhar, né? Se é para atendimento fraterno, se vai direto para a reunião.
Exatamente. Então, não só conhecer o trabalho da casa, mas ter esse conhecimento para saber como a coisa vai funcionar e qual o melhor encaminhamento. É preciso ter jogo de cintura, porque às vezes as situações de recepção não são fáceis. Às vezes as coisas são difíceis dependendo de quem a gente vai atender, de uma pessoa que seja alterada, de uma pessoa que chegue gritando na recepção, como já aconteceu na minha casa espírita, né? A pessoa entrou durante a reunião pública literalmente gritando na recepção. Por que razão? Porque alguém estacionou na frente da garagem dela. Que maravilha, né? E a gente cansa, está careca, eu então estou ficando cada vez mais careca de avisar nas reuniões públicas que é preciso que a gente tenha cuidado com os nossos vizinhos, né? Manter uma política da boa vizinhança. Mas alguns ainda são descuidados, aí vai a gente lá escrever a plaquinha do carro da pessoa lá no quadro de aviso, alguém se levanta todo assustado e vai lá tirar o carro, mas às vezes vizinhos menos pacientes, talvez porque isso já tenha acontecido algumas outras vezes, entraram na recepção literalmente gritando, né, reclamando, falando em altos brados, né, falando palavras bonitas. Então, o que fazer nesse momento? Né, eu tive a oportunidade de assistir. O recepcionista que estava lá abriu um tremendo sorriso, se saiu da recepção, abraçou a pessoa e saiu com ela do centro. Né? Meu amigo, vamos resolver o seu problema agora, nos dê um minuto. E tirou a pessoa do centro com o máximo de cortesia, mas também com energia, né? Quer falar, querida? Não, achei que você fosse falar. Quem quiser falar alguma coisa, por favor, né, contar algum caso, fiquem à vontade. Então, a gente vê que o recepcionista é uma pessoa que tem que ter também uma certa presença de espírito naquele momento em que as coisas se desenrolam, né? Para que os trabalhos que estão acontecendo em paralelo, pode ser a reunião pública, pode ser o atendimento fraterno, pode ser até o passe, as coisas possam continuar bem, sem perturbação, né? Sem um prejuízo ali do trabalho como um todo. Então é preciso que a recepção esteja atenta a essas pessoas que vão chegando. Aconteceu uma coisa, aí entrando um pouco ali nos causos, né, que a gente vê na recepção, teve uma vez em que, isso daí também enfim, cada caso é um caso, né? A gente tinha um expositor convidado, né, na casa para aquele dia. E assim, o expositor convidado foi convidado por uma outra pessoa, né? Nós tínhamos na época na casa uma pessoa que fazia esses contatos com os expositores, e nós sabíamos o nome dele, mas nós não sabíamos quem era, nunca o tínhamos visto. Ele tinha tido, né? Não, uma pessoa que fala muito bem, uma pessoa de conhecimento doutrinário, vai trazer um tema interessante, ótimo. E aí está parado na recepção da nossa casa um senhor lá olhando os murais, né? E está passando tempo, faltam 5 minutos para a reunião, cadê esse expositor que não chega? O substituto já meio assim, nervoso, porque era um tema mais específico que ele ia fazer. Se eu tivesse que falar sobre isso, eu vou me enrolar, como é que vai ser? E aí, alguém chegou assim, que não era da recepção, parou, boa tarde, sei lá, bom dia, boa noite. O senhor quer alguma informação? Está olhando tanto o nosso mural? Não, eu sou o fulano de tal, eu vim fazer o estudo de hoje. Ou seja, por que a pessoa não chega e não se apresenta, né? Não procura alguém? Olha, eu sou fulano, vim aqui hoje, estou responsável pelo estudo, né? Então as coisas vão acontecendo assim, e a recepção é preciso lidar com as mais variadas situações, né? Oi. A recepção também não foi até ele. A recepção não foi até ele, é verdade? Alguém parado lá olhando o tempão. Sem dúvida. Então, é preciso que a recepção tenha essa atitude mais proativa. Exatamente. Que alguém parado querendo alguma coisa, a gente pergunte se a pessoa quer. Então, a recepção não só fica lá no seu posto, ou fica circulando, mas também tem essa atitude mais própria. Diga, Janaína. Aproveitando o gancho da Érica. Né? Porque a pessoa que está na recepção, ela vai cumprimentar quem é frequente e quem não é frequente. Então, né, quem chegar ali, boa noite, né, seja bem-vindo, é sua primeira vez. Ou exato. A pessoa que é frequente, boa noite, abraço. Como é que vai? Tá tudo bem? Agora, chegar assim, alguém que você não dá atenção, é complicado. É a história do João, né? As pessoas que passam, às vezes, geralmente em casos maiores, né, que passam meio que invisíveis, e aí é mais complicado da gente
atender essas pessoas se a gente não estiver atento, né? Então, existe, vocês vejam, no exemplo que eu dei, né, que a Érica apontou muito bem, que a recepção realmente deu uma pisada de bola. Outra pessoa foi lá e se dispôs a chegar perto. Isso mostra para nós que, apesar da recepção ter o seu papel fundamental, qualquer um de nós, na casa espírita, integrado ao trabalho, né, pode ajudar nesse acolhimento, uma função de todos, em especial da recepção, mas que pode estar atribulada naquele momento, mas qualquer um de nós pode chegar perto de uma pessoa que a gente não conheça, que está meio perdida, que a gente não sabe se é a primeira vez, chegar e falar com ela, para que ela possa ser atendida. Né? Diga, Janaína. O fato de ter a escala da atividade, né, a equipe, não isenta outros que não estejam escalados que percebam algo. Exato. Isso acontece às vezes ali na casa. Algum de nós que não está escalado percebe, já chega junto, ou faz sinal para alguém na recepção, sempre fica dois na recepção. Pode acontecer. Então, quem não está escalado lá, está de olho e fala, ou então vem cumprimento, porque tem gente que chega na casa e já conhece algum elemento da casa. E já passa direto. Às vezes vai falar com ele e já, não, vou falar com fulano. Né? Aí a pessoa tem que cumprimentar, vai lá, não, esse aqui são os trabalhadores do dia, Exato. Tem que ter esse conjunto de ações. Né? Perfeito. Mas fale, meu querido. Nesse exemplo, se você for, no caso, se vai haver uma exposição de alguém de fora da casa, no caso também a direção especial para que tenha essa pessoa para passar para a recepção. Sim. É uma coisa muito vazia. A pessoa está ali, sem dúvida. Vamos supor, se for uma casa e ele que sai, muita gente, né? Muita gente, fica muito difícil essa atenção, né? Essa percepção. Você tem toda a razão. Se a pessoa não falar, fica muito difícil para quem está na recepção saber que é aquela pessoa. Nesse caso que eu citei, sabíamos que viria, sabíamos o nome, mas não sabíamos como é que a pessoa era, né? Quem era, né? E aí isso causou essa certa confusão. Nem a recepção foi até ele, nem ele se apresentou também. Então ficou naquele negócio, deixa que eu deixo, né? E quase que daqui a pouco ia começar a reunião e o cara estava lá e a gente não ia escutar a palestra dele. Oi, Carol. Está sempre atento também nessa colaboração da Janaína. Pode acontecer às vezes da recepção não tem muita noção do que vai fazer naquele momento. E um outro membro chegar, já aconteceu isso no Maria de Nazaré, uma senhora moradora de rua entrou toda alterada e a recepção ficou assim, deixa entrar. Eu falei, não, deixa entrar. Deixa ela sentar, ela sentou, ela ficou lá, às vezes ela resmungava, falava alto, não sei o quê. Assistiu a palestra toda, depois pegou a bolsinha dela, levantou e foi embora. Mas aí na hora a pessoa ficou, deixa entrar, não deixa entrar. Então o companheiro que tenha mais segurança, né? Então, isso que eu falo importante. Tem que estar todo mundo ali junto e misturado mesmo para chegar e solucionar. Isso, todos podem trabalhar juntos ali. Oi, pode falar, querida. Ela falou isso é muito importante, porque na recepção, na nossa casa, geralmente são duas pessoas. Ele está aqui, é uma, né? Tem outro, mas tem os trabalhadores que estão, às vezes, na casa e não percebem quem chega, quem entra. Nossa casa tem duas laterais, coberta, várias portas no fundo. Alguém pede o banheiro no fundo. Já aconteceu muito na nossa casa. Pessoas que adentraram e sempre está falando, olha, você que está na recepção, observa quem vai para o banheiro, que fica nos fundos, masculino. Pessoas que chegam, pedem para ir no banheiro. Né? Aí você tem que estar observando se ele vai voltar, o que ele vai fazer lá. Fica um na porta, vai outro, porque na hora que ele voltou, ele levou a mochila do recepcionista, que a gente estava falando que ele guarda com a mochila. Olha só. Vai ser levado. Vai acontecer. Guarda no armário. Passou, bebeu água, que ele vai quando ele deu falta da mochila dele. Caramba. Ó, você tem que acompanhar e ver se a pessoa está demorando muito. A pessoa saiu, tem que estar levado. Tem que estar atento. A pessoa entrou, sentou, levou da sala, desceu, disse até logo, e a pessoa pensou que fosse alguém que a casa tinha mandado buscar para consertar. Então são essas coisas, né? Que acontecem na casa.
Fala, Janaína. E dentro dessa colaboração, é importante que não haja melindre na equipe, porque a pessoa está lá na recepção, ela está na atividade. Aí uma outra que não está escalada, de repente ela vai auxiliar. Toma a frente, né? Não se sinta ofendida. Uhum. Porque a avaliação que você falou no final, ela é importante que no final do dia, né, comentar, houve essa situação, eu acabei tomando a frente porque eu percebi que você está com dificuldade, eu estava atendendo outra pessoa. Você não pode haver limite, né? É uma equipe, não tem que pensar em tudo. E aí é interessante você falar isso, porque a gente falou da questão da capacitação do trabalhador, né? Ou seja, as casas que já são mais antigas, que já tem uma recepção que atua há mais tempo, já vai saber como atuar em várias situações, né? Porque pela experiência que já tem e tudo mais. Então, o treinamento de um recepcionista novo passa pela questão dele entender como a casa funciona, né, ter alguma orientação sobre determinadas situações que se repetem, mas isso é interessante, o acúmulo das experiências, ou seja, o que vai acontecendo a cada reunião, a cada momento, né, vai dando experiências novas que as pessoas vão se posicionando e vão saber como atuar nas mais variadas situações ao longo do tempo, né? Teve uma vez em que uma pessoa na recepção, ela estava chorando tremendamente, né? Ela chegou já na casa espírita chorando, muito emocionada, tinha perdido uma pessoa da família, né? E aí, naquele momento não tinha ninguém do atendimento fraterno que estivesse disponível, a recepção acolheu aquela pessoa, levou ela para um determinado lugar, né? E começou a conversar com ela. E o que é mais interessante, e aí, evidentemente, entra a questão da intuição, que sempre nos ajuda em determinadas situações, né? Sabe-se lá por quê? Esse é um caso interessante lá da casa. A pessoa pegou, depois de ter conversado um pouquinho, da moça ter se acalmado um pouquinho, pegou ela pelo braço, foi para uma outra sala e levou para a moça fazer café. Escuta, você não gostaria de fazer um café para a gente tomar enquanto conversa, não? Para a moça fazer café, não ela fazer um café para a moça, mas para a moça fazer café. E aí a moça se espantou assim, mas foi lá, botou pó na cafeteira, fez o café. Aí depois ela olhou com um olhar luminoso para a recepção e falou: a senhora sabe como é que isso me fez um bem? Porque eu perdi a minha mãe, e a minha mãe fazia café para mim. Eu fazer esse café aqui agora me trouxe uma tranquilidade que a senhora não imagina. Não é? Então, é claro, isso não está em nenhum protocolo de recepção, mandar o atendido fazer café, não é, meus amigos? Mas, assim, causas e causas que acontecem e que podem, né, nos ajudar em determinadas situações. É como nas reuniões mediúnicas, né? Está acontecendo uma manifestação, de repente aparece uma coisa na cabeça do dialogador que ele não sabe nem de onde veio, né? Mas é aquilo ali que dá o mote para a conversa com o irmão que está se manifestando e tudo mais. Então, a recepção vai lidar com as mais variadas pessoas, desde as mais calmas às mais nervosas, né? E ter essa segurança, esse jogo de cintura, ter mais de um, né? E ter pessoas também que eventualmente ajudem em recepção, que estejam atentas ao redor, porque qualquer trabalhador presente na casa pode dar esse auxílio, né? Isso é importante da gente ressaltar. A responsabilidade primeira, claro que é da recepção, mas qualquer trabalhador presente também tem ali essa possibilidade de auxiliar, e a partir daí a gente vai tentar conduzir as situações da melhor forma possível. Tentando fazer então uma conclusão, né? A recepção é uma atividade basilar da casa espírita, ou seja, ela é extremamente importante. A recepção é muito mais do que simplesmente a pessoa que fica ali controlando quem assina ou quem não assina, né? Como nós já vimos aqui nos vários exemplos que vocês deram, né, que a gente pôde trazer, a recepção tem uma função fantástica no acolhimento, na recepção, né, no atendimento fraterno, no sentido amplo, daquelas pessoas que vão chegar nas nossas casas, né? E aí a pergunta, né, será que a primeira impressão é a que fica? Pode ser. Quantas vezes, né, a gente foi atendido num lugar, logo na primeira vez foi mal atendido, pessoa, nunca mais volta aqui. Para ser atendido assim, não vale a pena, vou procurar outro, né? Então, vai que o recepcionista não estava bem naquele dia, houve algum problema, não importa, né? Mas essa recepção interessada, como diz ali a orientação ao centro espírita, acolhedora, fraterna, pode causar essa primeira impressão que vai ficar, né? Para que a pessoa possa depois, quem sabe, se integrar na casa. É uma atividade que exige afinidade com a tarefa. Você não vai colocar uma pessoa absolutamente tímida, envergonhadíssima na recepção, né? Não cabe.
Ela pode fazer um outro trabalho, né? Mas uma pessoa que é muito introspectiva e tudo mais, para a recepção, ela não serve, né? Não estamos discriminando ninguém, mas a gente vai entendendo que na casa espírita determinados perfis vão estar mais afeitos a determinados trabalhos do que outros, né? Então, na recepção, uma pessoa que seja mais comunicativa, desembaraçada, falante, que conheça a casa, certamente vai ser um melhor recepcionista do que alguém muito introspectivo, né? Muito tímido. Então, tem que ter afinidade com a tarefa, capacitação, ou seja, estar integrado, e não quando a pessoa é colocada, não é jogada aos leões, ela sabe o que ela está fazendo porque ela foi capacitada para aquela tarefa, ela entende como a casa funciona, entende como a casa age em determinadas situações, o que fazer em determinada situação. Sempre pode haver imprevistos, é claro, e daí o bom senso e pedir ajuda é importante. No caso de alguém que esteja em treinamento na recepção, claro, colocar essa pessoa junto de um outro, um segundo, que seja mais antigo na função, né? Tudo é treinamento em serviço. Então, aquela pessoa vai observando os procedimentos e vai vendo como as coisas acontecem, né? Então, improvisar apenas quando absolutamente necessário, ou seja, não tem ninguém, por alguma razão, a equipe não pôde vir, faltou, tem que ter alguém na recepção. Qualquer um de nós que tem um mínimo de conhecimento pode estar ali para receber minimamente as pessoas, mas não é o ideal. Então, se a gente quer que nossos trabalhos aconteçam bem, né? Como disse lá a nossa página de abertura, aquele que se dispõe, né, a trabalhar na divulgação da doutrina espírita deve fazê-lo de acordo com os princípios evangélicos, dentro das nossas possibilidades, que ainda somos, na grande maioria de nós, imperfeitos. Mas não só a boa vontade, que é boa para começar, mas a capacitação e a vontade de fazer melhor vão guiar o nosso trabalho. E, por fim, só uma citação, né, que estava lá também no Orientação Centro Espírita, para a gente terminar, que é um versículo de João, capítulo 13, versículo 20, com a palavra de Jesus, né? Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E aquele que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, se a gente procura receber bem as pessoas que chegam à casa espírita, a gente vai estar recebendo aqueles que foram enviados para nós para receber o auxílio que a nossa casa puder oferecer. E o auxílio começa ali quando a pessoa entra e já entra o primeiro, encontra o primeiro de nós que está ali para recebê-lo. Certo, meus amigos? Era isso que nós tínhamos para conversar sobre recepção. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, quer fazer algum outro comentário, fiquem à vontade. Se não... Lá na nossa casa tem um senhor que mora do lado, né, no seu site. E ele sempre passava ali, ele olhava ele era muito na porta, olhava ali, eu passava, e teve um dia que a Glorinha estava na recepção, né? Aquela baixinha. Aí ele fala assim, ela me pegou pelo braço, mas ela foi tão assim, falou com tanta meiguice que eu fiquei com vergonha de não entrar. Aí ela, se o senhor tiver com vergonha, senta aqui do meu lado. Aí ele está lá até hoje, ele sempre conta essa história, Dona Glorinha me pegou pela mão. Muito bom. Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui à nossa atividade da tarde, falando, né, da chegada dos nossos irmãos, como acolhê-los da melhor forma nos nossos centros espíritas. Então, o atendimento fraterno, ele também acaba sendo uma porta de chegada para muitos, né? E vai ser um serviço que a casa, estrategicamente, pode trazer no dia de reunião pública, que é a porta de entrada da casa, juntamente com a recepção. Então, ele vai ser uma forma também de acolhimento, mas não é um acolhimento qualquer, né? O atendimento fraterno, ele vai ser ofertado em situações ali mais especiais. Então, vamos definir o que seria esse atendimento fraterno. Tá bom aqui, Jana? Paradinha aqui. Então, o atendimento fraterno, ele é um atendimento que é específico e ele é emergencial. Então, nós vamos já listar, na verdade, vocês vão listar para mim, alguns principais motivos que levam uma pessoa a buscar o atendimento fraterno. E não é meramente aquela pessoa que chega na casa, às vezes só querendo conhecer o centro, né, com a curiosidade. Não há necessidade de indicar esse irmão, essa irmã,
para o atendimento fraterno. Nós vamos ver que existem aqueles casos mais específicos que vão demandar, né, a indicação pelo atendimento fraterno, ou a pessoa já chega buscando esse serviço de forma direcionada. E ele acontece através de um diálogo, através de uma conversa, né, obviamente fraternal, individual, então a gente vai atender caso a caso a todo aquele que vai chegar no centro espírita buscando consolo, dependendo do caso, ou às vezes uma orientação. E já já a gente vai ver que muitos são os irmãos que podem passar por esse serviço nas nossas casas. É um serviço que não está ali somente para atender a quem está chegando de primeira vez, né? Ou quem está ali chegando na casa há pouco tempo, viu que existe, se interessou e vai buscar. Ele pode ser muito mais do que isso. Mas falando de consolo, falando de orientação, o que vocês acham ali que são os principais atendimentos que podem ocorrer no atendimento fraterno? Quais os principais tipos, né, de problemas ou de situações que fazem com que as pessoas busquem ou que muitas vezes nos levam a indicar, às vezes a pessoa nem busca, mas a gente, como um trabalhador, né, conhecedor ali da doutrina, conhecedor desse serviço da casa, até a pessoa da recepção é importante que trabalhe em conjunto com o grupo do atendimento fraterno, né, que saiba que existe, para que ele serve, quais os casos específicos para indicar alguém para o atendimento. Os dois serviços eles precisam conversar. Então, o que vocês trazem aí para a gente? Pensando agora no atendimento das casas de vocês, quais os principais motivos de busca? É bom para a gente mapear, né, os nossos problemas e dificuldades aí das nossas casas. E aí? Vocês com a palavra. Um de cada vez, por favor, né? Depressão, ansiedade, perdas, né? Qualquer tipo de perda, mediunidade desequilibrada, que mais? Obsessão, problemas materiais, né? A perda da Cida, até falei, todo tipo de perda, que pode ser uma perda material, né? Que desestruturou emocionalmente aquele irmão também. O desentendimento entre pessoas dentro de casa. Né? Desentendimentos familiares. Perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Vou embora, porque eles já sabem tudo de atendimento fraterno, né? E foram ali nos pontos principais que a gente normalmente atende mesmo, que é a maioria dos casos da nossa casa. Então, os desentendimentos familiares, que podem acontecer por vários motivos. Às vezes, um desentendimento de uma mãe com um filho que está ali na adolescência, aí está dando mais trabalho do que o normal, e ela não está sabendo como lidar com aquela situação. Né? Desentendimento mesmo entre o casal, alguns problemas específicos de abuso de substâncias, que às vezes a gente vai observar, e aí vem as queixas, né? Casos de abandono, estou falando com vocês, está passando um filme na minha mente de casos que a gente acaba atendendo nas nossas casas, né? Então, a gente às vezes tem uma pessoa muito magoada com algum familiar porque foi abandonado por aquele familiar, né? Então, essas mágoas, essa dificuldade ali do perdão, que vai trazer uma série de desequilíbrios em função desses desentendimentos familiares. Com toda certeza, as perdas dos entes queridos, né? Qualquer perda para nós é muito difícil, mas a perda de quem a gente ama, para muitas pessoas, ela é avassaladora. E aí a gente tem perda, né, de pais e mães, uma pessoa que perde a mãe, o caso do Mauro mesmo, da pessoa que foi lá fazer o café, ela chegou porque perdeu a mãe, estava chorando muito. E a gente tem casos, toda perda é difícil, casos muito delicados, né, de mães que perdem seus filhos, que a gente até fala, poxa, não seguiu o curso natural, como se existisse um curso natural, né? Nós que somos espíritas sabemos que cada um de nós tem um planejamento e que não existe curso natural, vai depender das nossas escolhas.
Mas aí é óbvio que a gente precisa ter muito tato no abordar esse assunto com os nossos irmãos que chegam, e muitas coisas que para a gente parecem ser mais claras, né, a gente vai precisar passar para eles ali com muito cuidado, com muita sensibilidade, com muito tato, e a gente vai chegar lá, né? Problemas de saúde, tem irmãos que passam por problemas de saúde, estão buscando os serviços de saúde, estão realizando exames, às vezes não estão encontrando nada. Nós sabemos que alguns casos de obsessão podem levar, né, a um descontrole mesmo até físico, e muitas vezes aquilo acaba sendo uma porta de chegada. O indivíduo quer uma resposta, quer entender o que ele está passando, e o atendimento fraterno, ele também recebe esse tipo de caso. Descontrole emocional, por vários motivos. Nós estamos aí vivendo um boom, a gente pode dizer que é uma epidemia mesmo, de problemas mentais. Então, Carol listou aqui em 3 segundos um monte, né? Então, a gente tem aí os casos de depressão, os casos de ansiedade, os transtornos de déficit de atenção, as crises de pânico, tudo isso leva ao descontrole emocional, assim como casos de obsessão. Às vezes o irmão vai chegar na nossa casa com o seu emocional todo descontrolado, porque ele está passando por um processo obsessivo que a casa pode ali auxiliar, ou passando por uma fase difícil da sua vida, né, como a gente tem ali os jovens que frequentam muitas vezes a nossa própria casa, a mediunidade não educada, ou às vezes uma mediunidade iniciante. A pessoa ali que está iniciando, às vezes a mediunidade ela vem de forma tão ostensiva, né, e a pessoa não sabe ainda como lidar com aquela mediunidade, com aquela, né, aquele processo que ela está passando, os problemas financeiros, que atualmente no nosso mundo são muitos, enfrentamos também muitas crises, quantos irmãos perdem os seus empregos, e é difícil, né, quando você tem ali uma família para sustentar, pessoas para alimentar, você lidar com esse tipo de situação, e tantos outros problemas que a gente poderia listar, porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. E a gente vai ver que o atendimento fraterno na casa espírita, ele vai contar com uma pérola preciosa, que é o conhecimento da doutrina espírita, que vai ajudar aquele irmão que está preparado para fazer esse tipo de atendimento a levar um serviço, né? Levando consolo, levando outro irmão a refletir sobre pontos importantes, que muitas vezes vai auxiliá-lo no seu processo de amadurecimento, né, de transformação, de capacidade melhor para lidar com aquele problema. Então, estamos aí, né, em vistas de tantos motivos que levam os irmãos a buscarem esse serviço na nossa casa. E quem é que vem buscar esse serviço? A quem o atendimento fraterno está ali aberto para poder ajudar. Então, a primeira coisa que vem nas nossas mentes são justamente aqueles irmãos que chegam à nossa casa buscando ajuda. Muitos deles identificados ali no processo de recepção, outros já chegam indicados, são familiares de pessoas da casa, né? Então, aquele irmão que está chegando de primeira vez, ou que já frequenta o centro ali quietinho, na dele, mas sabe que existe esse serviço, em algum momento ele cria coragem e procura. Às vezes ele está vivenciando o problema desde o momento que ele chegou na casa, mas está tímido, está conhecendo a casa, está se sentindo seguro com aquele grupo, e aí ele se sente à vontade para poder expor o seu problema e pedir um auxílio mais específico. Irmãos que chegam sem condições de participar das atividades da casa. Algumas casas pode ter, né, a recepção, além da recepção de quem chega, um espacinho reservado para atender alguns casos especiais. Então, por exemplo, o irmão que chega alcoolizado, o irmão que chega descontrolado emocionalmente, né, gritando, chorando muito, o ideal é que a gente recolha esse irmão, até porque ele está precisando de um atendimento específico, emergencial, que é o que puxa ali o atendimento fraterno, né? E às vezes esse irmão, na reunião pública, não vai surtir o efeito, porque a gente sabe que quando está acontecendo o estudo, o irmão precisa estar equilibrado para absorver o que aquele estudo
está ali com o propósito de passar, que ele precisa naquele momento não é assistir a palestra, mas sim de uma conversa fraterna, de um diálogo fraterno, né, de um momento de atenção maior, de um momento de acolhimento. E aí a gente abre um parênteses, que eu até vou falar mais tarde, a gente pode fazer o atendimento fraterno com um irmão individualmente, algumas pessoas vão se sentir à vontade assim, porque senão parece uma inquisição. Eu queria conversar, eu tenho um problema. Pode entrar, meu irmão. Aí tem 3 trabalhadores da casa sentados olhando para a pessoa. Muitos já falam, opa, peraí, estranho. Então, normalmente, você pode fazer 1 a 1. Mas nesses casos específicos, o indicado é que você não entre sozinho com aquele irmão, Se tiver ali nitidamente descontrolado emocionalmente. Que você tenha mais alguém, como alguns outros casos particulares também. A gente vai abordar mais à frente, tá? E muito importante a gente ter em mente que o atendimento fraterno, ele também é para o trabalhador do centro espírita, que já está muito bem estabelecido na casa, porque não existem aqui super-heróis, somos todos espíritos em evolução, passando pelas nossas dificuldades. Em algum momento a gente pode passar por um processo depressivo, por um processo obsessivo, por um problema financeiro, por um descontrole familiar. E por que não buscar essa ajuda? Então, só que isso já precisa estar claro pelo próprio grupo que coordena o centro. Trazer isso ali bastante para o seu grupo de trabalhadores. Senão o próprio irmão trabalhador da casa vai achar que não, eu sou trabalhador, eu não posso passar problema. Eu não posso levar problema para casa. A casa tem que estar ali para atender o problema de quem chega. Eu já estou aqui, estou trabalhando, eu tenho que estar equilibrado. E a gente sabe que não funciona assim. Deixa eu dar a palavra aqui para minha amiga Valzinha. Dentro daquela questão que você falou, dos casos específicos, também a mediunidade, porque às vezes a pessoa entra e quer conhecer o centro, senta, começa a assistir a palestra, daqui a pouco passa mal, levanta e sai, e já não é mais o companheiro que entrou para assistir a reunião, ela já está dando passividade a um espírito que se manifesta através dela. Perfeito, e aí, o atendimento fraterno também tem que estar preparado para essa questão. E não vai ser você sozinho, vai ser o atendedor e mais alguém da casa, experiente. De preferência experiente nessa área, Que às vezes vai precisar fazer um atendimento, esclarecer aquele espírito, aplicar um passe, Então a situação, a Val está trazendo uma situação também específica, que às vezes a reunião já está correndo e alguém passa mal, Foi mais ou menos isso, no meio da reunião. E aí a gente vai fingir, Fingir costume, não está acontecendo nada aqui. Os espíritos vão cuidar desse irmão. Não, é com a gente. Os espíritos lá, com vocês mesmo, vocês que estão segurando a casa ali. E aí, é claro, a casa tem que estar preparada para poder assistir aquele irmão, qualquer demanda que chegue, De forma ali mais específica. Então, o que a gente está percebendo? Que, embora seja também uma situação de acolhimento, é um acolhimento diferenciado do acolhimento da recepção. Um acolhimento onde a gente vai precisar ouvir o irmão, estar atento à situação que ele traz, E é claro, se aquele irmão está ali se abrindo, ele espera que a gente o auxilie, a refletir sobre aquela problemática e dê ali uma orientação, mais ou menos para auxiliá-lo naquele processo. A gente vai chegar nisso mais tarde. E além de trabalhador, eu trouxe ali participante da casa espírita, porque as casas que têm os seus serviços de evangelização, de crianças e principalmente de jovens, a demanda pelo atendimento fraterno desse grupo de faixa etária é muito grande. E é um grupo que fica negligenciado. A gente não imagina que o atendimento fraterno da casa espírita pode auxiliar muito aquele jovem a entender as suas questões, a vivenciar essa fase difícil da vida. E às vezes ele está ali com vergonha, está tímido, não sabe que existe esse serviço na casa, porque nem sempre as partes da casa, os seus serviços, conversam, e é extremamente importante que a gente possa estar ali
né, ter um grupo preparado, pode ser o próprio grupo de evangelizadores, que vai ser um grupo com o qual eles já vão ter afinidade, porque nesse caso ele vai precisar se sentir seguro, né, ter uma identidade, uma afinidade, e dentro desse grupo de evangelizadores, é claro, alguém que tenha o preparo para realizar essa atividade na casa, que já exista na casa, quando não, indicar. Né? E tem questões muito particulares. Então, a gente tem, por exemplo, na nossa casa, na nossa mocidade, alguns jovens que são homossexuais, jovens que estão fazendo a transição, a situação muito mais delicada, e são jovens que socialmente, né, não têm recurso, que a família não entende, não aceita, e aí a gente às vezes ouve na fala deles, nossa, a gente fica bem aqui, porque além de ser aceito, ele é escutado. Então tem essa liberdade para poder falar livremente. E aí a gente vai trazer algo super importante do atendimento fraterno. Ele deve ser feito livre de todos os nossos preconceitos e julgamentos. Mesmo que a gente tenha alguma ideia formada sobre alguma coisa, né, naquele momento é de alma para alma, né, de espírito para espírito, e a gente tem que estar ali aberto, porque é só assim que a gente vai livre dos nossos preconceitos, das nossas ideias preconcebidas, né, da gente achar que tudo funciona como no nosso mundo, ou como com os nossos filhos, ou como com os nossos pais, porque a gente não conhece a situação e a realidade familiar, né, muitas vezes, de cada irmão que ali chega pedindo ajuda, porque às vezes o irmão vai chegar com um problema que para você, resolve isso aí tão simples, né? Não existe problema pequeno, não existe problema mínimo, não existe problema simples, existe o problema do outro, e ele tem que ser valorizado, né? E não é porque para mim parece ser muito simples, porque às vezes na dinâmica de vida daquele irmão, aquela situação é muito preocupante e difícil dele resolver. Ou às vezes ele ainda não tem, né, os subsídios emocionais, psicológicos ali para sozinho conseguir resolver aquela situação. Daí a nossa importância, né, de fazer esse serviço com toda a qualidade que ele precisa, como qualquer um. Fala, meu bem. Só uma dúvida, em relação a fazer atendimento direcionado ao jovem ou à criança, tem alguma orientação, alguma diretriz específica a nível de legislação, a nível de você ter que comunicar o responsável, a autorização ou não? Então, da criança, o ideal é que, claro, às vezes a criança quer conversar, né? Vou até brincar, porque ela está aqui, ela sabe. No outro dia a gente fez um atendimento fraterno com a filha da minha amiga Denise, que tem 5 aninhos, mas chegou super chateada com a tia da escola, que falou que ele ia ficar reprovada, E é uma criança trazendo o seu problema, precisando coisa para gente simples, como eu falei, né, para ele. Então, olha que beleza, da criança saber que ela... Aí a gente foi com ela na salinha reservada, ouviu, acolheu, atendeu, e assim que ela me viu na Comel, ela foi na Comel, tia, estava certo, eu passei, tá toda feliz. Foi só uma coisa mínima, mas existem casos complicados. O ideal, por exemplo, se a gente vê que é uma criança que precisa mesmo de um atendimento específico, o ideal é que o responsável esteja junto, né? Então, a faixa etária delicada. Com o jovem, isso já não vai acontecer, né? Então, o jovem, a gente vai ter toda a liberdade de poder atendê-lo, ele vai buscar poder atendê-lo ali livremente, porque o atendimento, ele é uma conversa fraterna, não existe algo, né, institucionalizado, você vai ouvir como você ouviria um amigo, a diferença é que você vai ouvir, vai acolher, né, vai processar e vai ali trazer orientações à luz da doutrina espírita, é importantíssimo, não é o que eu, Érica, isoladamente acho. Eu estou ali como um representante da minha casa espírita, da doutrina espírita, e a minha resposta tem que estar embasada, né, na doutrina espírita, até porque ele está ali por isso. Outra coisa importante que eu ia falar mais à frente, não é um serviço de apoio psicológico. Isso é muito importante a gente separar. Às vezes você vai se deparar ali com casos que você vai precisar indicar, né, um apoio psicológico, um apoio médico,
casos em que você vai precisar falar com os pais, comunicar a família. Então, são casos muito particulares. Por isso, a definição é emergencial, que a pessoa traz uma emergência, e específico, porque cada caso é um caso. Né? E aí, muitas vezes a gente pensa, pô, eu não vou participar do atendimento fraterno porque eu não sou psicólogo, e que bom que não seja, porque quando eu não sou mesmo, é muito mais fácil eu não confundir, né, as duas coisas, mas também se eu for, não tem problema nenhum eu estar ali no atendimento, desde que eu saiba separar isso muito bem. Existe o serviço que eu, enquanto psicólogo, vou prestar na minha profissão, no meu consultório, no hospital, e existe um serviço específico que eu estou ali representando um centro espírita, representando a doutrina espírita para fazer. Fala, Janinha. Voltando um pouco atrás, quando eu falo da criança, dependendo dos pais estejam acompanhados, a questão é quando a questão que a criança vai trazer é relativa. Sim. Por isso que não existe problema a gente ouvir. Por quê? Porque às vezes ela vai falar no meio da aulinha, né? Ela quer falar, então não tem nenhum problema ouvir. Agora, quando você, na escuta, identificou a necessidade, né? Uma necessidade maior de levar os pais, de chamar alguém para conversar, aí já é um outro passo, né? Foi isso. Porque se o problema da criança for relativo ao pai, ela não vai querer. Não vai querer. Aí não fica uma quebra de confiança. O quê? Tem que chamar os pais para falar do problema. Depende do problema, né? É aí que é o nosso desafio, vai depender da situação. Né? Por exemplo, às vezes, nunca me aconteceu, que bom, mas pode ser que a criança venha te relatar um caso de abuso sexual. Você, né? O que você vai fazer? Tem jeito, né? Você, de suicídio, você vai ter que contactar, fazer a ponte com o adulto que está responsável por ela, né? Até o jovem. Então, um caso assim de suicídio. E aí? Claro, tem que chegar aos familiares, tem que saber, tem que comunicar. Então, parece que é fácil, como o Mauro falou, parece, vou sentar ali, vou fazer a recepção e tá tudo bem, né? Eu vou sentar ali, vou conversar, vou ouvir com empatia, né? E vou dar uma orientação, mas dependendo do caso, é bastante difícil. E se for, no caso do abuso sexual, for da família, como é que a gente age? Pois você vai ter que falar com alguém da família, né? Com a mãe, uma outra pessoa que não seja o abusador, uma outra pessoa da família. Muito difícil, né? Fala, mão. Eu ia comentar que você colocou, né, o atendimento fraterno como emergencial, mas tem determinadas situações em que ele se repete. Constante. Né? A pessoa está em atendimento, em tratamento espiritual. Com rotina, né? É isso aí. Com rotina até dos nossos jovens mesmo, né? A gente tem jovens que trazem ali demandas que você está sempre precisando conversar, retomar, e outros irmãos da casa também, né? A gente vai ver mais à frente algumas indicações pós-atendimento fraterno, para alguns casos específicos, é assistência mediúnica que a casa pode prestar. Então, esse irmão, a gente vai ter que estar conversando, atendendo ele várias vezes. E aí, como é que você está? Tá surtindo efeito? Não tá? Tá se sentindo melhor? Não tá? O que está acontecendo? Então, Carol, é complicado. E outra coisa importante, Carol, e agora eu comunico para quem? Às vezes é desesperador. E a gente também não tem que tomar essa decisão sozinho. Por isso é um serviço, né? Deve ter outros irmãos, contar com o grupo mesmo que está ali mais à frente da casa, quando a situação for uma situação mais delicada. Você também não tem que tomar, se é você que fez aquele atendimento fraterno naquele dia, a decisão sozinho. Se for uma decisão difícil como essa, né? Não tem que e nem deve. Embora a gente precisa lembrar que é sigiloso. Também não posso sair todo o atendimento fraterno. Olha, hoje eu atendi, passar a lista e dizer o que aconteceu. Né? Nada disso. Não, exatamente. Mas esses casos mais delicados, é muito importante que mais alguém do próprio centro saiba, até para ajudar a pensar, para ajudar a refletir, tomar alguma decisão mais delicada. Então, são casos delicados aí também que a gente vai enfrentar, né? Tudo bem? Então, vamos nós. Principais objetivos, então. O que a gente quer
quando realizam atendimento fraterno? Então, o atendimento tem como principal objetivo receber bem, então é um trabalho de acolhimento também, e orientar com segurança. Daí a importância, né, de no perfil desse trabalhador, ele ter o conhecimento espírita. Já já a gente vai listar ali o que esse trabalhador precisa ter. É o que vai muitas vezes dar a ele a segurança para auxiliar naquele processo de reflexão do outro. E muito importante, ninguém está ali no atendimento fraterno com o objetivo de resolver o problema do outro, né? De curar o outro. O centro espírita não pode oferecer cura, até porque a gente não cura ninguém. E, infelizmente, a gente sabe que tem casos em que se oferta cura, tem casos que se estabelece, se você vier a 4 reuniões públicas, você vai conseguir centros da nossa cidade mesmo, né? Não consegue eliminar doenças, não consegue eliminar o sofrimento. Vai ser um serviço de suporte emocional, até porque quem tem que fazer todo esse movimento é o outro, né? Quem vai ter que controlar ali o sofrimento dele é ele mesmo, né? A gente só vai auxiliá-lo nesse processo. E existem aquelas doenças, aquelas dificuldades, aqueles problemas que ele ou qualquer um de nós vai precisar enfrentar a vida inteira. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Então, qual é o nosso papel num caso desse? Um papel de dar subsídios para aquele irmão se sentir fortalecido para enfrentar aquela situação, né? Compreensão da situação à luz da doutrina espírita para ele fortalecer a sua resignação. Então, o que a gente vai dando ali é subsídios para ele ir para esse enfrentamento. Então, propondo ali os meios para que ele mesmo chegue à sua recuperação, se essa for possível. Mas quando ele também enfrenta um problema mais fortalecido, ele está indo bem melhor na prova dele. E aí, para a gente chegar nesse caso, né? É muito importante que a gente consiga saber bem a diferença entre orientar e aconselhar. A gente adora ser conselheiro de todo mundo, né? Chega uma amiga, conta uma coisa, você já dá o diagnóstico, já manda largar o marido, que não a gente já sai falando. Não podemos de jeito nenhum fazer isso no atendimento fraterno. Por mais que a gente tenha ali a resposta, e por mais que você já tenha ali a sua resposta, do tipo, eu não ficaria nessa situação nem mais um dia, mas não podemos fazer isso. Não é um serviço de aconselhamento. Então, o conselho, ele acontece quando eu digo à pessoa o que eu acho que ela deve fazer. Eu já vou apontar, você tem que fazer isso, você tem que largar, você vai ter que perdoar. Às vezes até são coisas boas, né? Chega ali um caso familiar delicado, de uma filha que não perdoa a mãe, de um irmão que não perdoa o outro. A gente vai orientar, vai dizer que o perdão é importante, a gente vai dar todo o subsídio, mas eu não posso falar, a partir de agora, se você não perdoar seu irmão, não adianta, você não evolui, nada disso, né? Não podemos. Então, o nosso trabalho é de orientação. É junto com a pessoa, junto com o nosso ajudado, ver as alternativas e ações possíveis que ele possa realizar e com ele facilitar a escolha. Então a gente vai ali dando subsídios para ele fazer esse processo de reflexão. E é muito lindo quando a gente consegue, né, ver um irmão que chegou na nossa casa tão embrutecido, né, de ódio, de raiva, de mágoa por um processo familiar difícil, e aos pouquinhos ele vai se despindo disso, ele vai compreendendo, né, e ele vai se envolvendo na casa. Quando a gente pisca, tá ali trabalhando ao nosso lado, né, feliz porque conseguiu se livrar daquilo que para ele é um peso, mas que ele não entendia que era possível ele conseguir controlar aquela situação, né? É um trabalho ali muito gratificante, mais gratificante até para a gente que realiza. Acho que nós recebemos muito mais, né? Muito bem, mas é qualquer trabalhador que pode fazer o atendimento fraterno?
Fazer igual Mauro, qualquer um pode fazer o atendimento fraterno? Eu acho que não, tem que ser uma coisa um trabalhador mais específico. Que tem uma boa base doutrinária, isso é primordial. Primordial. Então, vocês agora vão traçar para mim o perfil desse trabalhador do atendimento fraterno. Será que Jesus vai voltar aqui também? Qual o perfil desse trabalhador, né? Que precisa ter para fazer um trabalho de qualidade no atendimento fraterno? Saber ouvir, ser bom ouvinte, ter o conhecimento doutrinário. Acabou? Já falar, Jesus não chegou não, acabou, né? Empatia, paciência, tolerância, sem preconceito. Então, uma lista aí de coisas importantes, e com toda certeza a gente não listou todas, mas tentamos passar ali pelas principais. Então, ser acolhedor é, mais uma vez, o gostar de gente. Você vai lidar com o outro, você vai lidar com o outro que às vezes vai chegar agressivo, vai chegar irritado, vai chegar chateado, né? E mais ainda, você precisa se manter essa pessoa acolhedora, né, compreensiva, paciente, empática, equilibrado, o saber ouvir. Não adianta o outro chegar, olha, eu vim procurar hoje, né, o atendente, a gente não sabe nem o nome do serviço, né, a pessoa vai chegar lá, eu vim conversar, porque eu estou passando por um problema muito chato, meu filho está dando muito trabalho, eu dou um tapinha na perna dele, e vai passar, minha filha também, a gente fala mais do que a pessoa que veio buscar ajuda, né? Então, é primeiro todo um trabalho de ouvir com atenção, ouvir com empatia, ouvir sem preconceito, ouvir sem julgamento, né? Ter tato, ter cuidado com o outro, na hora da gente trazer ali algumas possíveis vias de reflexão, a gente ter muito tato com a forma como nós vamos falar, com o que nós vamos falar. Mais uma vez, coisas que para a gente poderiam ser muito simples, para aquele irmão é um problema, né, gigantesco. Ter o conhecimento da doutrina espírita é isso que vai dar subsídio para a gente auxiliar esse irmão da melhor forma possível e de forma também, né, mais direcionada. É o conselho que ele está ali no centro espírita, buscando um aconselhamento, né, um serviço de atendimento fraterno, na verdade uma orientação. Eu não posso dar uma resposta com algo que seja muitas vezes totalmente fora da doutrina. Então, eu vou, inclusive, na hora das assistências, vamos ver, né, o que a casa tem para poder auxiliar, ou outros serviços que a gente, às vezes, não oferta ali. Por isso, é importante a gente ter um bom repertório de conhecimento. E não precisa ter vergonha para aquelas coisas que você, né, sabe que a pessoa precisa de uma demanda específica e você não sabe qual é naquele momento, mas você pode dizer, eu vou ver direitinho, né, vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Vou trazer um caso específico do meu centro para vocês. A gente tem um jovem fazendo a transição, que eu já citei, e é nosso jovem já da evangelização há algum tempinho. A gente já sabia, né, ele já trazia que era homossexual, e aí no final do ano ele falou, né, tio, eu quero fazer a transição, né? Eu falei, então a primeira coisa é, ele sabe o que é isso? Ele sabe o que ele vai enfrentar? Ele está certo disso? Na mente dele está seguindo um modismo? Então, primeiro a gente fez um atendimento para ver se ele estava certo do que ele queria. Primeira coisa. Porque às vezes eu vi um colega fazendo, viu, né, no TikTok um monte de gente fazendo, às vezes está querendo seguir um modismo. Então, a gente foi muito claro com tudo o que ia acontecer, com tudo o que ia enfrentar. Só que para isso, eu não sou nenhuma especialista. O que a gente precisa fazer? Estudar. Então, fui ler, vamos saber. E aí, a partir do momento que ele falou, tô certo, é um jovem, né, de situação social muito precária, a família não aceita, então como é que a gente pode auxiliá-lo a fazer isso da melhor forma possível? Mais pesquisa.
Então, vamos ver, existe serviço na clínica da família, inclusive ele está indo, que está dando toda a orientação psicológica. Vamos ver se tem alguma ONG que possa, né, ofertar um serviço psicológico de maior apoio, porque vai precisar. Então, é isso, né? E isso foi um trabalho mesmo de pesquisar, de ver como é que a gente pode auxiliá-lo nessa demanda mais específica, porque nem tudo a gente vai ter solução ali imediata. Nem sempre é um problema só, né, de desequilíbrio emocional. Às vezes a pessoa precisa de uma orientação, até material mais específica. Como antigamente a gente tinha as gestantes, meu centro é próximo de uma área social mais precária, né? Como é que a gente pode auxiliar nesse enxoval? Então, indicava para o Projeto Cegonha. Então, é interessante que a gente, inclusive, se capacite sobre aquilo que possa auxiliar melhor aquele irmão. Como é que está? Ele tem direito a um LOAS, então pode conversar, se a casa tiver um serviço social, tiver um assistente social, ela pode super ajudar ali em algumas demandas do atendimento fraterno. Principalmente se for num centro, numa área social, onde essas demandas surjam mais, que é o caso do nosso, né? Então, às vezes, é um jovem que traz alguma deficiência, ele tem direito a ter um benefício. Então, até esse tipo de orientação cabe a você ali também naquele momento, né? Fala, meu bem. Situações bem específicas e complicadas, né? Teve uma vez que eu atendi uma senhora e ela pediu, né? Aí começou a conversar, contou uma história assim, terrivelmente triste. E no final ela queria dinheiro. E aí, ó, é a conversa do Mauro, né? No caso, ela queria enterrar a filha. É uma história louca. Aí eu falei, você tem juridicamente direito a procurar os órgãos, e nada que eu falava, porque ela queria o tudo ela rebatia com um problema maior. Eu entrei em pressa e falei, meu Deus, dinheiro não é o objetivo. E é isso aí, né? Cada casa vai ter o seu direcionamento para... Eu percebi que era uma armação, porque depois ela saiu assim, tipo assim, não consegui, né? Então, até para isso você tem que estar. Sim. Lá no Irmã Clara vão muito também, contando uma história, e tem aquela pessoa que repete, né, a mesma história, aí você fala, o senhor já veio semana passada aqui, né, só que a situação da filha era outra, então, né? Oi, Jana. Dá para mudar de história, disfarçar, e é isso, Carol. Daí a importância também nossa de ter um equilíbrio emocional, né? De estar bem para fazer aquele trabalho, de um preparo prévio. Então, não vou chegar igual o Mauro trouxe a história do João que chegou, mas ele era só assistente. Às vezes a gente vai chegar para o trabalho esbaforido, corrido. Eu não vou já chegar com salinha do atendimento fraterno. Não, a gente precisa de um trabalho também, né? Com prece, buscando o nosso equilíbrio, abrindo ali, né, o nosso campo fluídico para inspiração, porque muitas vezes a gente vai receber muitas, né, inspirações para auxiliar nos casos até mais delicados. Então a gente está ali também sendo instrumento, né? Quer falar, Fred? Só para acrescentar nesse perfil a questão, mais do que ter o conhecimento da doutrina, sentir e confiar nisso. Porque aquele indivíduo que chega lá, ele tem uma dimensão espiritual. Ele não chega sozinho. Ele chega acompanhado, muitas vezes inspirado pelo seu anjo da guarda, confiante de que ali os anjos da guarda, por acaso, conversam, né? Ter o seu... Que bom. Bom para nós. Ela citou o exemplo de, meu Deus, me ajuda. Em prece, antes ou durante, você pode estar em prece para tentar encontrar um caminho para ajudar aquilo ali. Então, para você ter essa confiança que a inspiração vem. Tem que ter confiança que a inspiração vem. Da melhor maneira. Aquele indivíduo não está no caso da melhor orientação. Porque às vezes a gente é fácil. Às vezes, se for um caso de indicar um tratamento ou não, se for um caso de não indicar, você confiar nessa dimensão aí. Daí a importância desse preparo, né? Preparo com a prece, do nosso preparo com o equilíbrio, da confiança nos benfeitores também da nossa casa. A gente vai estar ali sendo um instrumento, mas tem que tentar dar o nosso melhor também, né? Não vai ser um instrumento e vai ser uma faca cega sempre. Uma hora o benfeitor fala, agora você fica aí sozinho e resolve esse pepino, não pode jogar tudo na conta deles. A gente tem que
fazer o nosso dever de casa bonitinho também, né? Então, ter esse equilíbrio emocional, ter a segurança, estar também integrado às atividades da casa, às vezes é um caso, né, de obsessão, então você precisa saber como é que eu ajo nesse momento. Né, tem reunião mediúnica, não tem? A quem que eu vou levar o nome e o caso desse irmão que é que chegou, né? Saber que às vezes a pessoa vai ser só convidada a ir à reunião pública, a tomar um passe, às vezes o filho rebelde pode ser trazido para a evangelização. Então, saber todas as atividades da casa, estar integrado com os demais coordenadores das outras atividades, às vezes até para conversar e achar uma solução em comum. Olha, atendi hoje uma pessoa assim, pensei, né, em indicá-lo para a reunião mediúnica, mas às vezes não é a sua praia. Como é que a gente faz, né? Você acha que é um caso específico para desobsessão? Então, é importante que as atividades da casa e aqueles que estão à frente delas estejam integrados entre si, né? Tudo bem. Como que ele deve ser realizado? Pode ser realizado de forma individual. Muitas vezes a pessoa vai preferir mesmo, vai se sentir, né, mais segura, mais confiante. Pode também ser realizado em duplas. Inclusive, em alguns casos específicos, o ideal é que esteja em dupla mesmo, né? Como nos casos que a gente citou, de irmãos que chegam ali alcoolizados, de irmãos que chegam muito desequilibrados emocionalmente. Antigamente a gente só fazia atendimento presencial, ninguém nem sonhava em fazer um atendimento online. Pandemia nos ensinou muita coisa e uma delas é que eu posso fazer o atendimento online. Então tem casas que mantêm, tem casas que fazem só de forma emergencial, né? Pessoas que moram longe, mas que acabaram criando vínculo com a casa, e aí a gente pode usar, né, WhatsApp, pode usar Instagram, aquilo que você está acostumado e tem mais afinidade ali para utilizar. Quando usar o WhatsApp, né, existe uma indicação, se você podendo, o ideal é que não use o seu número particular. A gente não sabe, né, o nível de desequilíbrio daquele irmão, o quanto, né, ele vai ficar ali. Tem irmãos que vão querer que você atenda ele 24 horas por dia, ligando, mandando mensagem, tá? Mas casos mais específicos. E a duração ela é variada, né? Tem casos que às vezes em 15 minutos você já conversou, você vai sentindo bem isso, né? Mas numa média assim de 30, 50 minutos, é só lembrar que também tem irmãos que não querem parar de falar nunca. E você vai ter que ter esse tato, vai ter que ir dando esse fechamento, né? Direcionando ali para o fim da conversa. Então é muito do tato mesmo. Fala, meu bem. Quer que volte? Isso, o individual e o grupo. Aqui na casa, há anos atrás, né, nós fazíamos individual no atendimento. Mas por conta de que houve acontecimentos que nós soubemos, até de outras casas na televisão, em outras casas espíritas, nós começamos a fazer. Sim. A dupla, o trabalho em dupla é interessante, né? Por exemplo, hoje a gente pode ter casos, às vezes, de denúncia de assédio. Às vezes nem está acontecendo, mas o desequilíbrio do outro leva ele a pensar. Então, a dupla ajuda a preservar, né, um pouquinho de algumas situações mais delicadas que a gente possa enfrentar, né? E aí vai depender do grupo de trabalho da casa, né, capacitar novos. Lá, normalmente, eu e Fred, a gente que faz o atendimento. E aí, às vezes, um está no estúdio, o outro vai estar sozinho. Tem casos que a gente mesmo fala, vamos atender os dois, né? Quando está solto da palestra. E a gente sente essa necessidade. Alguns irmãos que faziam antes, por vários motivos, não querem fazer. Tem isso também. Às vezes, o trabalhador teve uma situação muito delicada, que mexeu muito com ele, porque tudo isso é indicação. Nós somos espíritos em evolução. Às vezes você está passando por um problema, um momento delicado da sua vida, e alguns atendimentos vão mexer muito com você, você se afasta, e é até bom mesmo, né, para você se reequilibrar, se manter mais firme. A gente tem o caso, até contei hoje para a amiga Denise que está chegando, de uma irmã nossa que estava no atendimento, né, e estava com o celular assim do ladinho. E aí a irmã que estava sendo atendida começou a chorar, assim, pediu água,
quando a nossa amiga levantou para pegar água aqui, voltou, a mulher saiu, claro que saiu levando o celular dela. Aí ela falou, não quero mais fazer. Tudo bem, a gente tem que respeitar, vai fazer o quê? Não quero mais fazer atendimento, não. Então, também tem muito isso, vai depender do grupo de trabalhadores, né? Que a casa vai ter. Muito bem, então existem aquelas etapas cruciais. A etapa de acolher, né? A etapa de ouvir, a etapa de elaborar ali, né, a resposta e a etapa da orientação. Cada uma delas a gente vai ter alguns pontos importantes que a gente vai observar. Então, primeira coisa, chegou lá o irmão, cumprimentar, né, apresentar-se, perguntar qual o seu nome, o que te traz à casa. Então, todo aquele trabalho de acolhimento, de forma simpática, né, de forma dócil, de forma acolhedora, para aquele irmão sentir-se ali aconchegado, sentir-se seguro para começar a fazer o atendimento, né? Sentar próximo, não vou fazer o atendimento aqui da Carol, a gente vai ficar berrando, né, para ele me ouvir. Então, próximo, mas evitar encostar no irmão. Não posso chegar, oi, quem é você? Não sei quem é a pessoa, não sei se ela gosta de abraço, não sei se o abraço vai desestruturá-la emocionalmente. Então, às vezes, eu quero dar o melhor acolhimento do mundo, abraço é muito bom, mas nem todo mundo está ali equilibrado para receber. Então, eu chego, oi, seja bem-vindo, eu sou Eric, já sai abraçando devagar, né? Então, no final do atendimento, muitas vezes a gente pode perguntar, posso te dar um abraço? Às vezes eu perdi um ente querido, às vezes passou por uma situação de dificuldade. Então, a gente ir também com muito tato, porque o outro ele vai trazer as questões dele, né? Então, sentar no mesmo nível, não posso estar aqui num lugar mais alto, hierarquicamente, ele vai já achar qual é a mensagem que eu estou passando. Ó, eu sou o atendedor e você é o atendido. Então, colocar-se ali com as cadeiras no mesmo nível, manter contato visual, estar atento. Nossa casa é pequena. Minha casa é muito pequenininha. Então, a salinha onde a gente faz o atendimento é grudada no salão, onde tem, às vezes, a gente escuta, né, partes ali da palestra. Eu estou fazendo atendimento. E olha só, agora ele falou que Jesus... Não, o irmão vai perceber que eu não estou nem aí para ele, não estou ligado. Então, manter o contato visual, é o olho no olho, mostrar pelas minhas atitudes corporais que eu também estou atento, é o balançar da cabeça, né, é o piscar de olhos. Então, o nosso corpo vai comunicar muito que a gente está ali realizando naquele momento, né? Ouvir com interesse, prestar muita atenção no que ele está trazendo, porque na fala do irmão é que você vai ter os subsídios para poder atendê-lo da melhor forma possível. Ele vai te dar um monte de informações. E vocês podem perceber que aquilo que está mais o incomodando, ele vai repetir várias vezes. Né? Então, ele vai voltar, e você vai ali prestando atenção, ouvindo com interesse e juntando ali subsídios, ficando atento aos pontos principais. Outros cuidados que a gente precisa ter, né, é ter essa compreensão pelo irmão que está sendo auxiliado, identificar ali os pontos mais importantes, estar atento ao sentimento. Às vezes, no final, a gente vai precisar, como eu falo, tirar a prova dos 9. Às vezes você está achando que o problema maior dele é uma mágoa com a mãe. E é interessante que no final você faça tipo como um diagnóstico. Então vamos entender, né? É um problema maior com a sua mãe que você está passando. A gente vai falar, não é nada disso. Às vezes acontece. Então, você precisa estar atento justamente até para saber se é aquilo mesmo a demanda dele, né? E avaliar junto a ele as alternativas possíveis de ação, que vão ser várias, a gente vai contar muito com a inspiração. São casos específicos, cada caso vai trazer a sua demanda e a gente precisa estar atento, né? A poder fazer a orientação da melhor forma possível. Então,
uma das coisas que a gente pode orientar, o irmão está muitas vezes chegou ao centro, a gente sabe que a reunião pública vai trazer ali para ele pontos de reflexões importantes, e às vezes é um caso mesmo de amadurecimento de alguns sentimentos, de conhecimento mesmo, né, da imortalidade da alma, das reencarnações, de coisas que ele estudando, ele vai conseguir se alimentar, se nutrir emocionalmente, estar mais fortalecido. Então, existe essa orientação para ele começar a assistir a reunião pública. O passe, a gente vai ver a necessidade, não é obrigatório para todo mundo. Existe uma demanda, né, fluídica pelo passe, existe um descontrole emocional, existe ali um problema obsessivo, então a gente também vai sentir qual é o caso, né, de indicar o passe. Incentivar sempre o fortalecimento da prece, perguntar se ele faz prece. É a primeira coisa, eu falar, faça prece. Na cabeça dele, ele está com vergonha. Ele fala, costumo fazer, o que é prece? Às vezes ele vem de uma outra denominação religiosa e chama de oração, então é importante até esse esclarecimento. Você tem o hábito de fazer prece? Você sabe o que é prece? Aqui nós chamamos de prece. E aí ele vai, já sei, é oração, não tenho nenhuma decorada. E a gente vai mostrar para ele o que é prece, que é algo muito simples. Até esse tipo de orientação vai ser fundamental, né? Incentivá-lo a fazer a prece que ele conseguir fazer. Obrigado, meu Deus. Perfeito. Está conseguindo até isso? Vamos começar dessa forma, né? Colocar muitas vezes o nome na reunião mediúnica, às vezes é um caso de desequilíbrio emocional por obsessão, né? Então a gente vai ter essa inspiração e vai sentir por alguns sinais que ele vai apontar. Realização de uma boa leitura. Se for, por exemplo, um trabalhador da casa, perguntar, né? Às vezes está com problema em casa, familiar, casa, né? Não me sinto bem na minha casa. Você já faz o evangelho no lar, né? Que tal fazer? E aí vai explicar, de repente vai ser bom para você, nada obrigatório, tudo a gente vai apontando ali como possíveis soluções. E muitas vezes vai ser o caso, por exemplo, o irmão chegou lá com uma depressão, né, nítida, visível. Não sou, né, igual o meu irmão Mauro, que ia diagnosticar isso muito mais tranquilamente, mas a gente percebe e eu não vou na minha mente ali falar, aqui no centro espírita a gente pode resolver a sua depressão. Então você vai tomar passe, você vai para a reunião mediúnica, a depressão, ela é multifatorial. Então esse irmão muitas vezes vai precisar mesmo de um psiquiatra, ele vai precisar tomar medicação, então você vai indicar, né? E nem é você que vai diagnosticar, eu sei, estou percebendo que você está com uma depressão, nada disso. Você vai apontar, não seria interessante também, você já buscou um médico, você pode primeiro até perguntar, né? Já buscou médico, já buscou ajuda psicológica? A gente não pode achar que resolve tudo, porque não resolveremos mesmo, né? Não resolveremos mesmo. Então, a indicação pela assistência médica, pela assistência psicológica, vai ser muito importante. Então, demos aí alguns passos, pelo nosso tempo, foi o que a gente filtrou, que seria, né, mais interessante para a gente melhorar um pouco a qualidade do nosso trabalho, está sempre refletindo sobre esse tema que é super importante. E a gente encerra também com a frase de Jesus, a minha é um pouquinho diferente pelo atendimento fraterno. Escolhi essa frase, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, né? Por perceber que no atendimento fraterno, a gente que é o trabalhador, falei muito do atendido, mas para o trabalhador é um trabalho de muita oportunidade de amadurecimento espiritual. Primeiro, porque a gente se depara com problemas tão gigantescos que os nossos vão desaparecer muitas vezes. E a gente percebe que, puxa vida, né? Aquele irmão passa por coisas tão difíceis e eu, às vezes, me lamentando por problemas talvez menores. Então, é um trabalho de reflexão, é uma oportunidade de exercício da caridade, é uma oportunidade de exercício do amor e a gente ganha, né, muito realizando esse trabalho aí. E como eu falei com vocês, quando a gente tem a oportunidade de ver que aquele irmão que chegou na nossa casa totalmente desequilibrado, totalmente desesperado, dali a uns 2, 3 anos, está do seu lado, trabalhando, esclarecendo numa reunião mediúnica,
Olha que presente maravilhoso a gente não ganhou, né? Que a gente possa fazer sempre isso aqui. Melhorar, buscar a qualidade melhor dos trabalhos das nossas casas. Obrigada, queridos. Acabamos aqui.